Olá, minha gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ediele, Ítalo, Maria Eduarda, Micael e Lucas. Por enquanto somos nós aqui, né? Por enquanto somos nós. Deixa eu botar isso para cá, pronto. Vamos nessa, gente. Começamos aqui, dia 29 de outubro, mais uma aula. Para quem gosta de anotar, é a aula 36 de redação do curso completo. Do módulo 3, essa é a aula 07. Do módulo 3, essa aqui é a aula 07. Na aula passada, deixa eu abrir o chat aqui para ver o negócio. Tá baixo o volume, Ediele? Não tá legal não aí? Jura? Alguém mais está com essa dificuldade aí também, do áudio baixo? Para Maria Eduarda tá normal. Vê aí, Ediele, coisa de volume. Ela saiu, deve ter entrado de novo, então. Olha só, enquanto isso, vamos começando. Na aula passada, eu passei a atividade número 15, que foi sobre gestão da água. Vocês tiveram alguma dificuldade ou sentiram mais facilidade para produzir essa redação? Porque foi a primeira que eu coloquei caderno de textos, né? Foi a primeira redação que eu coloquei, depois de muito tempo, para falar a verdade, porque as outras antigas tinham caderno de texto. E essa de agora, a gente, depois de um tempo, voltou a ter esse caderno de texto. Heitor está aí entrando, bom dia. Júlia também chegou, bom dia, Júlia. Ediele está voltando aqui, pronto. Ediele, bom dia, meu bem. Ediele, depois você me diz se funcionou legal, tá? Se voltou bem aí o áudio. Deu certo? Pronto, show de bola, maravilha. Armando chegando aí também. Bom dia, Armando. Bom dia, professor maravilhoso. Tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo. Pode mostrar logo isso que eu tô ficando cega. Como é, hein? Pode mostrar, professor, aqui a resenha, professor? Hã? Pode mostrar aqui a resenha que me convenceram de fazer de última hora. Mande brasa, mande bronca aí. Deixa eu ver você aqui. Vai lá. Pronto, já está aqui colocado. Vai, alguém aparece. Eita, bexiga. Porque hoje é dia das bruxas, é? Hoje é dia das bruxas, é? Amanhã, eu acho, sei lá. Falta 2 dias. Falta 2 dias aí, bro. Armando já tá no esquema já aí. Eu não sei nem se eu fiz certo. Eu tô aparecendo. Júlia só tá vendo aqui umas nuvens aqui, viu, Júlia? Não tô vendo você, não. Eu tô cega, peraí. Eu não sei se eu tô... Eu não sei se eu tô aparecendo, porque eu não tô chegando nada. Heitor, deixa eu ver. Heitor tava aparecendo também. Que presepada. Vai, Heitor, faz uma ameaça aí, Heitor. Começa a ameaçar aí. Pronto. E é engraçado que aqui o de Micael, ele não precisa nem mudar nada. O de Micael já é um desenho de um negócio de lençol com uma bebida aqui do lado. Ele não precisa nem mostrar a câmera aqui. Então, eu vou entrar pelo celular, que eu quero aparecer também. Pois entre. Vamos ficar esperando aqui você. Cadê a Ediele? Ei, professor. Ediele tá aqui. Eu não tô chegando nada, velho. Peraí, deixa eu ver se eu providencio também aqui. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Vixe, professor, entrar na onda. Melhor professor, hein? Vou tentar gravar isso, mas eu não sei como. Porque eu sou ceguinha nesse negócio. Peraí, eu vou ter que desligar a câmera. Tá certo isso, tá? Peraí que eu vou botar... Tá vendo? Que lindo. Lindo, cara. Eu vou gravar isso, velho. Cadê Júlia? É o ID da reunião, hein? O líder da reunião foi providenciar a fantasia também. Hein? O líder da reunião. Eu vou ver. O professor Tatal também foi providenciar. Vixe, ele foi em nome do Senhor. Onde é que vê o ID? Eu não sei. Eu também sei. Gente, meu cabelo tá todo bagunçado. Ah, será que se eu apertar no link vai abrir direto? Deixa eu tentar. Acho que vai.
Eu consigo... Ai, meu Deus, eu tô cega, cara. Por isso... Eu vou tentar gravar, mas sem enxergar. Oi, gente. Ele levantou a cama aí, viu? E ficou aí, ó. Meu Deus. Como é que vocês veem alguma coisa nesse negócio? Ei, boy. Eu não tô enxergando nada, Ah, cara. não, Ó, só serve com ID. Eu estou conseguindo me enxergar. Eu estou parecendo aqueles terroristas, tá ligado? Do Estado Islâmico. não enxergo nada. Eu Oi, vou boy. aparecer rapidinho, só pra me ver como é que tá a minha câmera. Tipo, eu não sei. Tá. Cadê o professor? Eu não sei onde tá meu. Bora. Esperando. Professor, agora o senhor só precisa me aceitar. Eu botei só Júlia. Agora como é que eu vou ver quando o senhor me aceitar? Se eu não enxergo nada. Poderia ser um lençol. Ah, o lençol transparente. Vai Então, lançar. Eu simplesmente o negócio tá torto, tipo, a nem câmera. ia aparecer eu, né? Aí, meu irmão. Ei, essa trupa aqui tá de boa. Tá de Obrigado. boa. Olha Cadê aí, pra ó. me ver aí? Degradê do nome, Óculos- degradê. O meu óculos fica caindo. Ei, boy, a gente devia criar o nome da gangue. A gangue dos fantasmas. Protagonista. A gangue dos fantasmas federais. O meu É. apareceu? O meu tá aparecendo que eu não tô vendo nada. É que eu quero gravar. Tô conseguindo, peraí, deixa eu ver se eu consegue enxergar aqui o nome de você. Gente, peraí, agora só. Tem que tirar o óculos pra conseguir enxergar. Ele tá aparecendo. O meu tá aparecendo? Ai, que negócio Tá aparecendo. Agora falta só a Juninha. Tá todo mundo aparecendo? Não, falta Falta eu, a que linha eu do tô grau. botando meu óculos. Conhece, professor. Ixi, esse boy, meu. Esse homem é uma onda. Vocês estão vendo o Tatá? Tô. Vamos calar Eu essa vou vez. gravar. Olha aí, ó. Tá todo mundo mas professor, é aparecendo? uma onda. Tá Eu todo não tô mundo vendo aparecendo? nada. Eu não tô Nada. vendo nada. Eu tô... Eu vou gravar. Tá todo mundo aparecendo? Tá. Eu tô. Não sei, Tá, eu sei Júlia. que eu tô. Tá, então eu vou Melhor gravar. professor. Todo mundo faz um sinalzinho legal. Eu vou estar gravando. Eu tô sorrindo, mas não sei, ninguém tá vendo que eu tô sorrindo. Eu tô Eu morrendo não de sei. Eu não sei o que eu tô gravando. Peraí que eu só vou fazendo o teste. Cara, como é que sai daqui? Eu já tô cega, entrei num lugar nada a ver aqui da conta do negócio. Eu gravei o meu espelho. Peraí. Pera aí, professor. Cadê Tatá, gente? Eu queria ver Tatá. Aqui, ó. É esse aí Vai, de coisa agora de vai. tirada aí, ó. Chapéu de tirada. Ai, não foi o meu, peraí. Vai, Edele, cadê você, O Edele? meu tá num lugar que nada a ver, cara. Não sei nem onde é isso nesse aplicativo, hein? Deu mole é vapo. Como é que Eu sai certo daqui? agora. O calor já deu aqui, meu. No Deu cara, certo pode crer. agora. Eu gravei. O calor já Ai, deu. não foi, não apareceu não. Certo, agora como é que eu desligo a câmera? Daniela, tu não apareceu no vídeo. Exato. Rapaz. Isso não, meu Então irmão. quer dizer que era a treta do Halloween, né, meu? Pô, meu. Como é que eu vou desligar a câmera se eu não tô enxergando? Vocês são invocados, viu? Vocês são invocados demais, mano. Ixi, Maria. Brabo, os brabo, professor. Eu vou dar aula você caminhoneiro hoje. A gente falou de matriz de transporte um dia desse, eu vou deixar os óculos aqui, você caminhoneiro. Você é o caminhoneiro da parada. Ei, vocês são invocados, viu? Meu Professor, irmão. Gostou? Diga aí. olha o estilo pagodeiro do menino, estilo pagodeiro. Olha. Bicho invocado. Ei, professor, Fala, liga aí. Só tem essa turma, esses doidos, cara. fala. Queria falar um negócio com o senhor aqui. É que hoje de manhã saiu um edital referente ao 2020.2. Aí eu queria que o senhor desse uma analisada com a gente, entendeu? Sei. Ai, não foi Aí queria... Eu entrei no site do IF aqui antes, dar uma conferida, né? Eita, que Ó. zoada. Eita, tem um bocado de microfone aqui ligado. Peraí. foi o meu. Deitou, o microfone deitou. Pronto, beleza. Ó, seguinte, deixa eu ver, Letícia tá entrando. Antes de entrar aqui no site antes de entrar aqui na aula, eu entrei no site do IF, né? Tava vendo justamente isso aqui, ó. Esse esquema aqui que vocês estavam de olho, nota explicativa,
coordenação de acesso discente. Pelo que eu vejo, se foi isso aqui, eles revogaram os editais do técnico subsequente e do PROEJA. E aí lançaram editais novos. Por quê? Porque não vai ter mais prova. Eles precisaram fazer isso para poder anular todas as regras que valiam anteriormente para esses dois concursos, diante da nova realidade, de não ter prova, não vai ter mais prova. Então, eles tiveram que lançar esse documento. Eu não tive condições de ver com mais propriedade, porque eu não acompanho as discussões dos grupos, nem mesmo dos grupos profissionais. Na última semana, os grupos de trabalho, tanto do IAP como da Reglutinuco, foram bem intensos, então eu não acompanho as discussões. Às vezes, é uma discussão que muitas vezes, se você for olhar a substância mesmo essencial, é pequena, e olha que o grupo do IAP é bem objetivo. O grupo do IAP é profissional, pelo menos, é um dos grupos mais objetivos que eu tenho. Então, eu fico um pouco por fora quando esse tipo de informação acontece, assim, de imediato. Só quando isso é discutido para valer mais abertamente no site profissional, né? no grupo profissional, e não foi, porque isso foi publicado, ontem, 28 de outubro. Então, eu não estou por dentro muito. Então, eu preciso dar um tempo para ler aqui um pouco isso e colocar vocês a par. Mas, de cara, a gente já vê aqui um informativo subsequente PROEJA 2020.2, tá? Mais uma vez, não é nada que diga respeito a nós aqui do exame de seleção, a menos que a nota tenha trazido alguma perspectiva claramente para a galera do exame de seleção, o que não parece que aconteceu, tá? O que não parece que aconteceu, não. Beleza? Tranquilo, galera? Deu para compreender direitinho a parada aí? A gente vai evitar... Vamos evitar a ansiedade com aquilo que não é motivo de ansiedade. Isso aqui, a meu ver, não deve ser motivo de ansiedade. Claro que há uma incerteza. Eu estava conversando... Semana passada, a gente se reuniu. Sexta-feira da semana passada, a equipe do IAP se reuniu para poder discutir tudo isso que está acontecendo. Vocês viram que o IF de Pernambuco, depois o IF de Alagoas, se não me engano, Minas Gerais, estavam decidindo pela análise de histórico escolar. Só que o diretor do IAP trouxe informações de dentro, que ele tem pessoas lá dentro do IF, não exatamente da reitoria, mas que trabalham próximo ao reitor. E o que está acontecendo eles estão tomando muito cuidado para tomar certas decisões, para que isso não seja judicializado depois, eles tenham que voltar atrás, entendeu? O que acontece é que, como eu já disse antes, o técnico integrado é o carro-chefe do IFRN. Os cursos do IFRN, os principais são esses que vocês vão fazer. O IF até tem ensino superior, ela é uma universidade também, né? Também tem como técnico subsequente e PROEJA. Mas por muitos anos, e ainda hoje o principal curso, os principais cursos do IF foram os cursos técnicos na modalidade integrada. Então, como o grosso dos alunos são desses cursos, não é possível tomar uma decisão dessa de ir fazer análise de histórico, simplesmente assim, como foi feito o PROEJA e técnico subsequente, que é mais simples, o volume de alunos é muito menor, tá? Então, eles estão relutando muito, porque sabe que esse tipo de decisão é um tipo de decisão que pode ter o impacto de uma resposta jurídica negativa e eles terem que reverter o processo. Primeiro, qual é o argumento principal para que haja esse medo aí? Porque, se for por análise de histórico, sabe-se que os alunos do Rio Grande do Norte, do Brasil inteiro, têm uma avaliação muito irregular. Não é uma avaliação uniforme. O aluno de escola pública e o aluno de escola particular não podem ser comparados segundo a mesma régua. Não é porque eles são melhores ou piores, é porque o sistema que os avalia é diferente. É diferente em nível de dificuldade, é diferente em pontuação, porque tem escola pública que a pontuação é 6, tem escola particular que a pontuação é 7, 7,5. Então, a forma como a avaliação é realizada
é diferente para os diversos alunos da rede de ensino pública e privada. Então, não dá para colocar numa mesma régua e dizer que aluno X é melhor do que ou teve um desempenho melhor do que o aluno Y ao longo do ensino fundamental inteiro, entendeu? Então, isso é o que deixaria margem para muita gente questionar na justiça, e aquilo que deveria ter sido uma medida para facilitar as coisas por causa da pandemia se arrastar por muitos e muitos meses, porque as pessoas iriam questionar na justiça a falta de isonomia, a falta de igualdade nessas decisões. Então, por isso, a gente continua apostando na realização de uma prova. Tá? A gente continua apostando. O argumento que a galera tem usado nesses outros IF para adotar a análise de currículo, e eles estão se arriscando, né? O argumento que eles têm usado é de que, por causa do coronavírus, precisariam fazer uma prova mantendo todas as regras de distanciamento social, de segurança e tudo mais. Isso traria a necessidade de um aumento do número de lugares, que se, por exemplo, uma sala antes podia comportar 40 alunos ao longo de 4 horas fazendo uma prova, aí, na verdade, pelas recomendações de segurança, essa sala teria que ter no máximo 20 alunos, vamos dizer assim. Então, não é só para aquela galera de 40 candidatos que ia fazer em uma única sala com 2 fiscais e uma infraestrutura específica, agora vai ter que se desmembrar em 2 salas com mais 2 fiscais e outra infraestrutura específica. São os mesmos 40 candidatos que pagaram a mesma inscrição. Não pagaram mais por isso, entendeu? Então, o processo ficaria muito caro e inviável fazer a prova dessa maneira, né? Vamos esperar que até o início do ano que vem, todo o procedimento de vacinação esteja acelerado, que o camaradinha não atrapalhe, né? Que o camaradinha não atrapalhe o andamento da vacinação, que a gente possa ter uma imunização maior e, assim, se livrar mais das medidas restritivas que estão sendo impostas, que foram impostas e agora estão começando a ficar um pouco mais relaxadas, porque a situação no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Norte, de antes de ontem para ontem, na verdade, de um dia anterior para antes de ontem, não havia sido registrada nenhuma morte. Aí, de antes de ontem para ontem, foi registrada uma morte apenas. Então, está nesse patamar a situação do Covid no Rio Grande do Norte. Os números eles são favoráveis, eles demonstram uma estabilização num patamar de segurança para o sistema de saúde. Então, tudo indica que daqui para frente a gente volta, cada vez mais vai ampliando a abertura. O que preocupa um pouco é o que está acontecendo na Europa, né? A Europa está indo na contramão, a Europa está caminhando para fechamento. Tem restrições já sendo adotadas na Inglaterra, na Itália, na Espanha, porque os números de casos voltaram a aumentar no que eles chamam de segunda onda do coronavírus. Então, já tem fechando na Inglaterra, restrição de circulação de pessoas, enfim. Na Itália está rolando muito protesto contra as medidas de quarentena, mas aí está sendo reprimido esses protestos, enfim, ainda está bem complicada a situação na Europa. E a França também, professor. A França França declarou lockdown ontem. Foi ontem, né? Olha aí, tá vendo? Então, a Europa está indo na contramão. A gente espera que isso não volte a acontecer, não venha a acontecer aqui no Brasil, porque a gente passou muitos, assim, uns 3 meses, pelo menos, num platô de mais de 1.000 óbitos por dia, né? A gente passou mais de 3 meses num platô desse. Hoje, a média está girando aí em torno de 200 e 600, entre 200 e 600, o que ainda é muito alto. Ok? Deixa eu tirar isso daqui, pronto. Esperar, né, agora? Agora é esperar, né, professor? Esperar, exatamente. Esperar que as coisas vão se normalizando aos poucos e vamos esperar que o IFRN mantenha essa prova E aí, claro, em função de data, a dúvida que resta é quando, né?
se o edital está para ser publicado agora, no dia 30 de novembro, a gente está entrando agora numa contagem regressiva de 30 dias para a publicação do edital. Então, se o edital for publicado realmente daqui a 30 dias, pode ser que ele sinalize uma prova para fevereiro ou para março. Haverá tempo aí para que essa coisa da vacinação avance, enfim, e que a gente tenha uma situação de imunidade maior que permita a realização dessa prova no modelo presencial. Ou então, nada exclui que essa prova seja realizada no formato online também não, sabe? Nada exclui que essa prova seja realizada no formato online. Então, mas se for online, o que vai ter de gente colando, porque vai ter gente colar. Pois é. É melhor nem fazer prova. Existem hoje concursos que estão sendo realizados nessa modalidade, né? Ventilou-se a possibilidade de o Enem ser feito dessa maneira também, mas é aquilo, não é o ideal, longe de ser o ideal, longe de ser o ideal. E sem falar que, além de não ser o ideal, pode tirar muita gente do páreo, porque nem todo mundo teria acesso à prova, né? Nem todo mundo poderia ter acesso à prova. Ok? Então, vamos lá. Sim, deixa eu fazer a pergunta de novo que eu fiz no comecinho. A atividade 15 foi mais simples de fazer com a presença do caderno de textos? Alguém tem alguma coisa aí para dizer? Sim, professor, muito Sim, mais. professor, muito melhor, né? Eu vou fazer hoje, professor, porque essa semana foi complicada. Só falta eu enviar. Massa. Quando vocês enviarem aí, já está na lista de correção. Para vocês terem uma comparação, hoje eu estou na correção das redações que foram enviadas para mim no dia 10 de outubro. Então, a gente está com um lapso aí de uns 19 dias. Mas foram poucas as enviadas no dia 10 de outubro, de modo que ainda hoje eu entro nas redações enviadas no dia 14. A gente está quase voltando àquela coisa dos 15 dias de envio. Então, tá bem sossegado aqui. Não vai demorar tanto a devolução das redações de vocês, tá? O que a gente fez aqui na aula passada? Passamos os temas 47 e 48. Hoje não tem. Concluímos a produção da carta argumentativa. Deixa eu ver o que falta eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver se tem algum arquivo que ainda falta eu compartilhar com vocês aqui, de arquivo produzido. Hoje a gente começa aqui uma revisão das introduções, viu, gente? Das introduções, estratégias de introdução. Pronto, carta argumentativa foi compartilhada com vocês. Pois é isso. Eu acho que a carta argumentativa que eu compartilhei com vocês foi a da expansão do agronegócio. Então, está garantido. Não tenho nada de redação, pelo menos, para compartilhar com vocês, não. Eu vou compartilhar agora no WhatsApp o material, porque essa aula de hoje tem um materialzinho em PDF, mas que vocês não precisam abrir daí, não, porque daqui, pela tela, eu vou mostrando para vocês. Mas é legal vocês terem esse material no computador, enfim, disponível. Então, está subindo agora aqui, ó. Está subindo para vocês agora, já botei no WhatsApp, tá aí, chegou. A apostila de revisão são duas folhas, né? Um material de revisão das estratégias de introdução. Eu peguei esse material de outros que eu já tinha feito e alguns pontos eu fiz adaptações para ele funcionar para nós como revisão aqui, tudo bem? Então, é um compilado de outros materiais, inclusive que eu uso em mini cursos, para poder vocês terem à mão um material a mais para estudar a introdução. Porque vocês já têm o módulo 1. No módulo 1 tem as estratégias de contextualização, que é isso que a gente vai revisar. Aqui eu peguei algumas dessas estratégias, mas dei exemplos novos, enfim, exemplos diferentes. É uma nova maneira de vocês terem acesso a isso, tá? Eu vou compartilhar agora a tela para que a gente comece a usá-lo aqui. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu puxar aqui um pouco essa tela. Esse negócio para cá. Pronto. Pronto. Melhorou um bocadinho mais. Ó, então, nós vamos hoje fazer. Não precisa de caderno, a gente não vai precisar, a menos que vocês queiram fazer o seguinte: pegar o caderno do módulo 1, ver as anotações que vocês têm
desse assunto, que a gente vai revisar, e qualquer coisa que eu diga que não esteja contemplado lá, vocês fazerem alguma anotação em cima do que já está. Porque assim fica tudo concentrado num só lugar. Se quiser anotar alguma coisa, eu acredito que essa é a melhor saída. Porque anotar tudo de novo não vai ser o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer uma explanação de algo que já foi estudado de forma bem mais breve, mas com novos exemplos, tá? Então, a gente vai fazer dessa maneira para que vocês possam ter essa revisão feita. Show? Eu acho que, desde que a gente começou a fazer redação aqui em sala de aula, nós já fizemos. Vamos lá. No dia 23 de outubro, a gente concluiu uma carta argumentativa. No dia 15 de outubro, nós analisamos uma dissertação argumentativa. No dia 8 de outubro, analisamos outra dissertação argumentativa. No dia 1º de outubro, deixa eu ver, analisamos um artigo de opinião e concluímos uma dissertação argumentativa. Certo? Setembro, 24 de setembro, produzimos uma dissertação sobre os hábitos de higiene em sala. No dia 17 de setembro, que foi quando tudo isso começou, produzimos uma redação sobre importância da ciência. Então, o que acontece? Desde esse momento, vocês viram como é que é o modus operandi de produção textual no que diz respeito desde o princípio da leitura da proposta até até a produção final. Eu fiz questão de fazer ao vivo com vocês para vocês entenderem como é que é a dinâmica. Eu sei que alguns de vocês fazem da mesma maneira. Alguns de vocês usam exatamente o mesmo passo a passo para fazer as redações. E que passo a passo é esse? Primeiro é fazer uma leitura. As 5 etapas da produção textual é o que eu coloco em prática. Vocês já têm que ter um repertório sociocultural advindo das leituras anteriores de vocês. Beleza, show de bola. Vocês devem fazer uma leitura atenta de caderno de texto. Nesse caso, faltou um pouco porque a gente não tinha caderno de texto de base. E depois vocês faziam um planejamento, um projeto de texto. Aí o que eu fazia com vocês? Eu lia atentamente a proposta e ia fazer o planejamento. E vocês observavam que toda a vida eu começava pela definição da tese. Todo projeto que eu ia fazer, eu começava pela definição clara da opinião que eu pretendia defender. Eu fazia assim. Abria lá, fazia aquela primeira parte que a UIF quem faz, que é definir o tema, definir qual é a pergunta problematizadora, e depois eu ia para aquela parte que era o projeto de texto. E se vocês lembram bem, eu sempre ia lá antes, lá naquele cantinho onde tinha tese, eu definia qual era essa opinião. E esse deve ser o pressuposto. Essa deve ser a técnica. Comece definindo qual opinião você tem sobre o assunto que está apresentado na prova. Isso tem que estar muito claro para vocês. Antes de fazer qualquer coisa, antes de copiar qualquer coisa, você tem que analisar muito bem a pergunta problematizadora e, a partir daí, decidir o que eu penso sobre isso. Qual é a minha ideia sobre isso? O que eu vou defender como opinião sobre isso que está sendo perguntado? E aí você vai lá no seu projeto de texto e define uma frase clara, objetiva. Porque quando você escreve uma frase para apresentar a sua opinião, é como se você se apoderasse melhor, dominasse melhor os recursos cognitivos que tem para poder expressar o que pensa. Então, na hora que se pergunta lá, reduzir a maioridade penal vai solucionar o problema da violência no Brasil? E você formula uma frase objetiva, limpa, bonita, clara, é como se você sentisse assim, eu me apoderei dos recursos cognitivos que eu tenho e gramaticais que eu tenho, do meu repertório de palavras, para poder expressar de forma objetiva a minha opinião. Coloca isso lá na tese, no projeto de texto. E a partir daí é que surge todo o resto. O que eu tenho que usar de informação para contextualizar que me leve até essa opinião? Que informação relevante eu posso usar para poder me levar até essa opinião que eu defini? Olha, eu estou dizendo que reduzir a maioridade penal não é uma medida que sozinha vai ter um impacto significativo na redução da violência no Brasil.
E olha como é que eu elaborei. Eu elaborei com outras palavras, né? Eu elaborei com outras palavras. Então, veja só, que informação eu posso usar para começar o meu texto que desague de modo que caminhe naturalmente para essa opinião? Eu posso dizer, olha, que historicamente a violência é um dos problemas mais graves que preocupam o brasileiro em seu cotidiano. Nos últimos anos, tem se discutido como forma de solução reduzir a maioridade penal. Mas aí você joga a opinião. Veja como é que a coisa está encadeada. Primeiro eu defini a minha opinião. Aí depois eu pensei em uma informação de caráter mais geral para poder abrir o meu texto de modo a delimitar o tema. Primeiro eu começo com uma coisa mais geral, que foi justamente a violência como um problema. Depois eu fui para uma coisa mais específica, que é a redução da maioridade como alternativa para poder solucionar. Mas a opinião que vem na sequência é de que isso não é uma medida que tenha esse efeito prático sozinho. Pronto. Então, a gente tem que ter em mente isso. Primeiro passo para produzir o nosso artigo de opinião, depois de ter lido atentamente a proposta de produção textual, é definir qual é a opinião que você tem sobre o que está sendo perguntado. Definiu isso, elabora uma afirmação clara, contundente, limpinha, objetiva, para apresentar essa opinião no projeto de texto. E depois define que tipo de informação você tem para contextualizar, para abrir o texto, levando até essa opinião. Isso é importante saber. Antes de a gente fazer essa inserção das estratégias de introdução, das estratégias de contextualização, é importante que a gente saiba isso daí. Show de bola? Beleza, meus queridos? Tudo fluindo aí? Deixa eu pegar aqui o chat para ver como é que vocês andam falando aqui. Cadê o chat, meu? Sim. Tudo na paz, né? Ah, tá aqui, pronto. Pronto, show de bola. Beleza, Julinha. Olha só, então, a introdução do texto argumentativo. Não é segredo e vamos passar rapidex por isso, mas antes deixa eu fazer uma hidratação rápida aqui. Com a minha garrafinha Tupperware. Tupperware. É isso, pronto. Eu falando o nome do curso hoje de manhã, porque eu acordei e falei, a gente não é o técnico integrado. O técnico integrado, se entregando, né? Eu sou o técnico entregado, tá aqui, ó. Estou me entregando aqui agora. Tá aí, professor, piada de Zorra Total, tá vendo? Olha. Não, depois que acorda, né, Júlia? A gente demora um pouco para pegar, é no tranco, é meio no tranco, né? Você até o seu nome é capaz de você errar. Meu nome é Ulha, Túlia. E volta a dormir. Ó, Julinha, e sua vozinha tem dia que tá mais como uma vozinha de sono. Quando você fala assim, é como se fosse um cafuné na cabeça assim. Você fala alguma coisa. Eu já acordei animada, eu já tô bem. Ah, você já tá animada. Teve uns dias aqui, teve uns 2 ou 3 dias que quando você falou, parece que a fada do sono veio aqui na cabeça fazendo cafuné. Eu quero dormir. Também. Ó, contextualização e apresentação da tese são as 2 funções que uma introdução tem que cumprir. Isso não é segredo para vocês. Estudamos bastante no meio do ano isso daí. Começa dizendo o tema, depois apresenta a opinião a respeito desse tema. É aqui que a gente vai ver as estratégias de contextualização. Justamente, e aí que interessante que tem uma informação que eu coloquei aqui, que é essa aqui, ó. A contextualização tem como finalidade deixar o leitor a par da temática que será abordada. Beleza. Consiste no momento da apresentação e do recorte do tema. Beleza. Embora seja uma tarefa simples, não podemos realizar uma contextualização trivial. Aí é que tá, com informações por demais óbvias. Sabe por quê? A primeira impressão geralmente é uma que, se ela não fica, ela deixa uma marca, não é verdade? Você está num lugar, de repente tem lá um boy, que pode até ser um boy boa praça, falando das meninas aqui agora. O boy é um boy boa praça, o boy é um boy estudioso, vale a pena. É um boy, se você chegar para tecer uma amizade e tal, você vai ter alguém que vai estar ali, alguma coisa para acrescentar para você. É uma boa pessoa, gente boa.
Só que na primeira vez que você viu o boy, ele estava fazendo o quê? Ele estava encostado no poste, com o dedinho, ó, e fazendo o quê? A velha ball, né? Como é que meleca ball, né? Tava fazendo a catota ball. Ô, professor, ele tava limpando o salão. O salão é uma forma bem é um eufemismo bonito, né? Limpando o salão para quê? Para as bactérias fazerem a rave. Então, o que acontece? Você olhou para aquele boy e disse assim, já era. Acabou o encanto, não é verdade? Mesmo que seja uma pessoa que depois se demonstre uma pessoa maravilhosa e fantástica, sempre vai estar aquela lembrancinha para literalmente sujar a sua percepção dele. Professor, Sujar é com só meleca. zoar ele com isso. Claro! Aí você não vai ver como uma coisa ruim. Pois é, mas a zoação é um negócio que descredibiliza, né? O boy está lá no doutorado, lá, fazendo o doutorado, né? Entregando o doutorado, dando o discurso do doutorado, e você está lá dizendo, quem diria que tira a meleca desse, tira a catota, ia chegar a ser doutorado, né? Você sempre vai estar ali na sua. Pronto, olha aí, Heitor, né? Pois é, Heitor, é como se todo boy fizesse isso, né? Tirasse catota, cheirasse o próprio peido, esse tipo de coisa. E acontece com muita frequência, é verdade. Fazendo coisas saudáveis, né? Coisas saudáveis. Coisas do contato conosco mesmo, né? Coisas que eu estou dizendo isso no que diz respeito à boizada, viu, gente? Não tenho nada, não sou a pessoa que pratica esse tipo de ação. Enfim, esses atos de benevolência, né, pessoal? Vamos mudar de assunto. Então, o que acontece? A gente tem aí a primeira impressão que você transmite para o leitor é aquela que, de certa forma, o leitor vai carregar na leitura do seu texto. Então, sabe o que acontece? Se você tiver começado o texto com uma informação muito óbvia, muito trivial, o leitor ele vai olhar e dizer assim, pô, essa pessoa tem pouca informação sobre o assunto, porque já começou enrolando. Se a pessoa começa um texto sobre violência dizendo assim, a violência é um problema que a violência atrapalha o cotidiano das pessoas nas cidades brasileiras. Não, a violência atrapalha a violência urbana atrapalha o cotidiano do cidadão comum. É uma informação muito óbvia, é uma informação que não acrescenta, é uma informação que não traz nada de valoroso para o texto. Quem lê já pensa assim, não tem muito o que esperar daqui. Então, é legal que você comece o seu texto, você também não precisa começar o seu texto como se fosse uma entrada do filme dos Vingadores, como se fosse um brá danado. Não, você vai apresentar uma informação que seja relevante, que esteja bem articulada, de forma objetiva e clara. Pronto. Uma frase que você usa bem contundente no começo e depois você desenvolve um pouco mais essa frase, esse período, já é suficiente, desde que a informação seja relevante. Então, se você disser assim, a violência é uma coisa, pronto, a violência é algo negativo para as pessoas nas cidades brasileiras. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, se você começa assim, a violência determina muitas das decisões que o cidadão comum adota, enfim, tem no seu cotidiano. Aí você está dizendo uma outra coisa que é relevante. E não é verdade? A gente toma muitas decisões pautadas pelo medo da violência. Não vou morar numa casa de rua, porque tenho medo de ser assaltado, de ter minha casa invadida. Vou pagar um pouco mais para morar no condomínio. Quantas pessoas não pensam isso? Não vou sair daqui tão tarde, porque posso ser assaltado. Quando, na verdade, em outros lugares do mundo, né, de países de primeiro mundo, isso não seria um problema para as pessoas. E isso também envolve também outra questão muito polêmica, que é sobre o porte de armas, né? Também, exato. Isso, exatamente. Eu vou ter uma arma em casa, porque se alguém vier assaltar, eu estou preparado para rechaçar. As decisões que muitas pessoas tomam hoje no Brasil são pautadas pelo medo da violência. É um fato. Né? É um fato. E se essas decisões são boas ou não, como essa de sair mais cedo, ou morar num condomínio por medo, ou ter uma arma, aí é uma coisa à parte para se analisar em cada caso, mas são decisões pautadas
pelo medo da violência. Então, você apresentou no seu texto algo que é relevante, que já começa trazendo alguma reflexão, que leva até a concordância do leitor. O leitor olha e diz, é verdade. Mas ele diz é verdade porque ele foi levado a refletir por uma afirmação criativa, uma afirmação relevante. Não foi uma afirmação que diz assim, a violência é muito negativa para o cidadão. Pô, aí é uma coisa óbvia, entendeu? Aí, da mesma maneira que a obviedade, que é essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha que está marcada, truísmo, a mesma coisa que o truísmo provoca no texto, que é o desinteresse do leitor, o leitor não fica sem expectativas em relação ao texto, é quando você começa com, nos dias atuais, hoje em dia, atualmente, como está marcadinho aqui, esses inícios clichês. Eu fico muito feliz de não ver mais com tanta frequência, na verdade a frequência é mínima, minúscula, das pessoas que continuam a usar esse tipo de expressão no começo do texto. É uma frequência muito pequena. Eu posso ver que vocês superaram de fato quem por desconhecimento usava essa expressão no começo do texto sempre, superou isso e não faz. Não é que essas sejam expressões erradas, é porque colocadas no começo do texto, indiscriminadamente, são uma demonstração de uma falta de conhecimento, de uma falta de conteúdo, de um clichê. Tá bom? Então, é isso que a gente vai evitar quando estuda as estratégias de contextualização. Vamos começar por essa, então. Como contextualizar? Professor, definir minha tese. Para mim é fácil olhar para uma pergunta problematizadora e saber o que eu penso sobre aquilo. Para mim é fácil, inclusive, formular uma frase para definir direitinho qual é o meu pensamento sobre aquilo. O que é difícil é saber qual é a informação que eu vou usar antes disso para poder levar essa opinião, como contextualização. Com que informação eu vou contextualizar? Logicamente, essa informação tem que estar disponível para você, não pode ser criada e inventada. Você não pode inventar coisa porque, de repente, pode se perder. Eu quero usar dados estatísticos porque eu acho que é uma estratégia muito legal, mas eu não tenho nenhum dado estatístico, então eu vou atuar como se eu tivesse. Não. Eu quero usar um dado histórico porque eu acho muito chique começar um texto por um dado histórico, mas sobre esse tema específico eu não sei nada de história, então eu vou colocar mais genérico de história para trás. Não. Há um tempo, há muito tempo, não. Então, tem que ser uma informação disponível. Você vai ter um caderno de texto na sua mão. Lá vai ter muita informação para ser usada. Escolha. E aí você vai estar dentro de um escopo de uma dessas estratégias. Tá? Lá, agora, tem algumas que são fáceis. Eu particularmente acho, essa tese mais enumeração de argumentos. E essa, cadê a outra? Definição do foco do tema. Onde é que está aqui? Está aqui. Definição do foco do tema foi a primeira, vai ser a primeira. E essa tese mais enumeração de argumentos, eu acho as duas mais fáceis. Eu acho as duas mais simples. Porque se você tem uma leitura bacana, se você se importa em conhecer mais o mundo ao seu redor e se cerca de uma quantidade, de uma variedade de informações, então você tem condições, de certa maneira, de definir, de dar um conceito a muita coisa. E não necessariamente esses conceitos que você dá, essas definições, precisam ser técnicas, dicionarizadas. Você não precisa definir as coisas como se fosse um dicionário. Basta que você mencione elementos que sejam corretos e relevantes daquilo que está sendo descrito. Então, se você diz assim, sei lá, nossa, que coisa, cadê o exemplo? Não, a gente falou aqui a respeito desse agora, gestão da água. Pronto, gestão da água. Então, se para o seu texto a expressão recursos hídricos é importante, certamente no que diz respeito à gestão da água, porque é isso que a gestão da água faz, um manejo dos recursos hídricos responsável, racional. O que é que acontece? Você pode começar definindo o que são recursos hídricos. Recursos hídricos constituem todos os reservatórios disponíveis para consumo humano e animal em um país sob a responsabilidade de um órgão estatal ou privado. É o melhor conceito que tem de recursos hídricos? Tem muitos outros melhores, mas esse que eu mencionei está equivocado, está errado? Não está. Não está.
Eu poderia ser ainda mais objetivo. Recursos hídricos constituem todo manancial de reservatórios de água disponíveis, sei lá. Aí você poderia dar exemplo, seja em lagoas, rios, e aí água potável. E aí é interessante que é preciso que se... Água potável, água do mar não é considerada, pelo menos por enquanto, esses processos de dessalinização não são aperfeiçoados e barateados, não é considerado recurso hídrico disponível para consumo humano, né? Não é para consumo humano, né, para as nossas atividades cotidianas. Entendeu? Então, usando alguns exemplos, você deixa o conceito até mais correto. O fato é que tudo pode ser conceituado, tudo pode ser definido, e não precisa ser uma definição técnica, não precisa ser uma definição bem detalhista, não precisa. E você define o que está dentro do foco da temática. Vamos lá. Antes da mobilidade urbana, eu posso definir o que é mobilidade urbana. E alguns de vocês, inclusive, fizeram isso. Os textos de vocês da matriz de transporte, muitos começaram definindo o que é matriz de transporte. E a maior parte deles uma definição correta. A maior parte deles trouxe uma definição correta. Então, matriz de transporte poderia ser, sim, definida. Prevenção ao suicídio. Aí tem certas coisas que, como é o nome? Tem que tomar cuidado para definir, porque podem parecer óbvias. Definir o suicídio talvez não seja a melhor alternativa. Mas definir algo ligado ao suicídio, por exemplo, posso definir a depressão, se isso faz um sentido para o meu texto, porque está na minha tese. Posso definir a campanha Setembro Amarelo, porque aí é uma forma de entrar no tema do suicídio. Então, tem coisas que você pode definir. E é fácil fazer isso. Aí, olha um exemplo aqui. Esse texto foi, essa introdução, fui eu que produzi. Na época que eu fiz esse material, essa parte do material, tinha tido uma prova do PROEJA e técnico subsequente no IFRN, que falava sobre a proibição das vaquejadas. O Supremo Tribunal Federal daquele ano, não me lembro se foi 2018, tinha definido uma proibição das vaquejadas por considerá-lo um esporte cruel para com os animais. E aí, todas as associações envolvidas na realização de vaquejadas precisaram adaptar ainda mais a sua realidade, a atividade, a essas reclamações gerais que eram feitas de maus tratos aos animais. E vamos concordar, né? É um maltrato mesmo. Nada contra o fato de ser um esporte folclórico e tudo mais, mas tem muitos esportes folclóricos pelo mundo inteiro que estão sendo questionados pelos maus tratos que promovem os animais. Leia-se, por exemplo, a tourada na Espanha, né? As touradas na Espanha, que são cruelíssimas. Aí o que acontece? Eu fiz essa proposta aqui, essa introdução de definição do foco do tema para esse tema por causa disso. Era uma prova que estava sendo aplicada para técnico subsequente e para PROEJA. Aí está aqui, ó. A vaquejada é um esporte tipicamente nordestino, em que dois vaqueiros montados em seus cavalos correm paralelamente a um boi, a fim de, puxando-o pelo rabo, derrubá-lo no espaço entre duas linhas dispostas em uma pista em linha reta. Ficou até um negócio meio dicionário aqui, né? Ficou uma coisa até que meio técnicazinha, ficou uma definição um pouco precisa do que venha a ser o esporte. Mas é claro que eu deixei de fora alguns aspectos e coloquei alguns outros que algumas outras pessoas poderiam dizer, pô, não é tão relevante assim. Mas, em linhas gerais, eu acho que eu defini o que é uma vaquejada. Defini o que é uma vaquejada. Usei para que isso? Um período. Foi a maior parte da introdução. Então, eu defini vaquejada logo no princípio do parágrafo introdutório. Aí, vamos lá. Apesar de constituir uma diversão tradicional dos sertanejos do Nordeste, que veja também que fui tendo um cuidado para não repetir palavras, eu não podia botar nordestinos aqui mais uma vez, o sertanejo do Nordeste é uma atividade que, pela sua crueldade para com os animais, deve ser proibida. Opinião. Então, esse exemplo está delimitado, está definido, está organizado de forma bem objetiva, de forma bem didática, em contextualização e tese. Opinião. Professor? Oi. Professor, eu estou aderindo
tô aderindo muito mais como é que eu falo? Essa Eu tô modalidade? Isso, eu tô aderindo muito mais isso, porque eu acho muito mais técnico para mim, entendeu? Eu acho que eu não perco muito tempo. Eu sei. Porque eu sei, é aquela coisa, eu confio no meu taco, né? Eu confio Sim, no sim. meu taco. E se meu taco vem aí, eu boto. Pois Tem é. que estar coerente, obviamente, né? Eu leio para Claro, ver se é é. coerente, passo o Exato. pente fino. O fato é que, assim, você tendo mais leitura, você tendo mais repertório de informação, vai ficar cada vez mais fácil você fazer essas definições com segurança. Você fala aí de confiar no próprio taco. Você tem conhecimento a respeito do tema, você se sente seguro para poder chegar lá e definir. Perfeito. Né? Sem medo. Eu acho uma estratégia muito simples. Eu acho uma estratégia didática. Que você define e depois você apresenta a opinião. Entendeu? Eu acho muito prático. Como é o nome? Na última redação do IF, qual foi mesmo o tema, minha gente? Vocês lembram aí a redação do ano passado? Eu sou mal. Cyberbullying. Pronto, olha só. Você definiu o que é o cyberbullying. Definição do cyberbullying. Aí, e veja, não é difícil. Porque bullying foi uma palavra tão falada, tão tratada, foi uma situação tão debatida nos últimos anos, que você sabe que bullying é quando uma pessoa, quando acontece a perseguição, a ameaça ou até mesmo a violência física ou verbal de forma repetida, implicando em um agredido, né, uma pessoa ser agredida ou por uma pessoa mais forte fisicamente ou por um grupo de pessoas que estão nitidamente em vantagem física em relação ao agredido. Ficou longo, precisaria ter uma frase, não ficou objetivo, do jeito que eu coloquei para vocês aqui agora, precisaria reorganizar, claro, mas eu defini o que é o bullying. E aí, o que seria o cyberbullying? É a ameaça de violência que acontece no ambiente virtual, reiteradas vezes, né? A ameaça de violência física, é a própria violência, a realização de violência verbal, que acontece de forma reiterada na internet, pressupondo uma vantagem física dos agressores em relação ao agredido. Um pouquinho mais objetivo, mas ainda daria de melhorar. Cyberbullying. Então, dá para definir muita coisa e começar o parágrafo introdutório dessa maneira. Aí, daí que você define, vai para a opinião. Professor, beleza? Oi, Armando. Professor, eu me lembro no dia que eu cheguei para fazer a prova. Eu estava tão tranquilo, mas eu estava tão despreparado, mas eu estava tão... Nem sei. Quando eu peguei o caderno de redação que eu fui ler o texto, meu amigo, saiu umas coisas muito doidas daquele lugar. Foi? Você não tinha familiaridade, não? Não, tinha? professor. A minha professora acertou o tema do texto do Foi? IF. Angélica, no ano acertou. passado, deu um toque nesse... Nossa colega Angélica deu um toque também em relação a esse tema no ano passado para a galera. Ela chegou junto desse tema aí. Professor, Oi. tem condição não. Eu não sei nem... eu acho que eu me senti com vergonha de mim mesmo naquele dia. Quando eu terminei, eu falei, meu Deus, não acredito que eu fiz isso, não. A mesma redação que eu escrevi lá no bagulho do IF, no dia da prova, eu escrevi no primeiro dia de aula do IAP, de redação que o senhor passou. E eu aí? me lembrava da aula todinha, eu só fiz reescrever. Eu tirei 85. 85 lá no IAP. Lá no IAP e no IF você teve corrigido? Eu não sei a nota que eu não passei. Tá, entendi. Pois é. O fator dia da prova tem que ser levado em conta. O fator dia da prova tem que ser levado em conta, porque não é só você que está ali. É você, seu pai, sua mãe e as pessoas que você acha que querem que você passe. É um mundo de gente, né? Eu fiz uma promessa para mim mesmo, professor, porque, sabe, eu sou assim, um cara muito de crença. Agora Sim. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu disse, mãe, eu disse assim, meu filho, eu queria muito ir com você esse ano. Eu digo, vá não, vai ficar em casa. Não, professor, sabe por quê? Porque ano passado eu fui sozinho e eu reprovei ano passado. Fui sozinho e reprovei, mas esse ano eu quero ir sozinho e quero fazer diferente. Vou dar meu melhor, entendeu?
Pode crer, cara. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, quando vou fazer algum tipo de, ou participar de algum tipo de processo seletivo, faz muito tempo que eu não participo. Mas eu costumo, graças a Deus, eu costumo ficar muito sossegado, sabe, cara? Eu costumo ficar muito, muito, muito tranquilo. E quando eu entro num projeto de estudos, eu entro sabendo o seguinte, olha, vamos lá, eu tenho um tempo para poder dar conta e vou colocar a prova quando chegar o dia da avaliação. E vou fazer de uma maneira que eu sei que seja agradável para mim o processo todo. Vou estudar, manter aqui definir o meu horário de estudos, planejar o que vou estudar, fazer dessa maneira. E quando chega no dia da prova, é tão tranquilo de um jeito que eu sei que a preocupação que eu tenho que ter no dia da prova é chegar cedo. Só. Porque eu sempre chego antes da abertura de portão, de qualquer prova que eu vá fazer. Quando abre o portão, eu geralmente sou um dos primeiros a entrar. E fico lá mesmo, cruzo os braços e fico esperando simplesmente o tempo passar. A gente já não pode ter relógio no pulso, já não pode ter o telefone celular, tem que desligar completo. Mas eu particularmente prefiro isso porque é uma forma de eu ficar tranquilo, sossegado. Quando chega a prova na minha mão, eu não fico ansioso. Faz muito tempo que eu não faço uma prova, faz muito tempo que eu não me submeto a nenhum concurso, mas sempre que me submeti, me lembro de que, graças a Deus, sempre foi muito tranquilo. Porque é como se, desde muito tempo, eu entendo a prova como sendo o desaguar natural de um processo para o qual eu me preparei. Então, se teve falha, vai aparecer ali, independente de eu ficar nervoso ou não. Se foi bom o meu estudo, vai transparecer nas questões. E uma coisa que eu faço que eu acredito que me ajuda, aí já é uma psicopatia minha. Quando eu estou fazendo a prova, eu imagino, sabe o quê? Eu me reporto para um futuro, para o momento em que sair o gabarito oficial e eu estiver contando os acertos. Porque eu sempre faço isso com outra pessoa do lado. A pessoa ou lê o gabarito e eu digo certo, certo, errado, errado, ou é o contrário. Eu digo o gabarito e a pessoa diz certo, mas eu mesmo gosto de pegar minha prova e marcar certo, errado, certo. Ai, professor, eu também faço isso. E aí, na hora que eu estou fazendo a prova, eu fico imaginando certo, 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 certo. Às vezes que a palavra certo vai aparecer. É batata. Quando eu não estou preparado para a prova de jeito nenhum, e é difícil, eu não gosto de me submeter a uma prova para a qual eu não estou preparado. Se eu sinto que eu não vou estudar ou ter tempo de estudar, eu não faço, eu não vou fazer. Agora, se é um negócio que eu vou encampar para poder fazer, para poder chegar junto, eu dou uma estudada porque eu gosto de fazer e eu gosto de me mostrar. E me mostrar não é nem para os outros, é me mostrar para mim mesmo. De olhar e dizer assim, aqui. Eu faço isso comigo também. Quando eu sinto para fazer redação, eu digo, Armando, agora, meu irmão. Exato. Foca, eu foco aqui. E aquela coisa, professor, a questão tipo, não é você ser bom, a questão é você confiar em si mesmo. Exatamente. É isso mesmo. E tipo, no início do ano, quando começou e tudo, né, a pandemia também, eu tava assim, meu Deus, o tempo vai passar rápido e eu não nada, eu tava pensando muito, 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 mas aí agora esses dias eu peguei, dei uma relaxada aqui, coloquei um reggae aqui no quarto. Mas sério, fiquei muito mais tranquilo, entendeu? Eu tô muito mais tranquilo porque eu sei que eu tô tentando. Claro, confiança, né? Aumenta a confiança. Eu tô muito mais confiante em mim do que do ano passado. Perfeito. E assim, a julgar pela experiência, né? Tem muita galera que não faz no ano, não passa e no segundo dá tranquilo, passa tranquilo. Ô Senhor Jesus, escutasse Deus. Heitor aqui, aí você confia em si mesmo, vai ver que tá errado. Acontece também, Heitor, mas a gente tem que confiar de que o que foi feito bem, né? Eu penso assim, professor, quando eu chegar na sala e ver todo mundo ali, eu vou sentar no meu cantinho e vou dizer, pronto, confio em você e vai, pronto. Exatamente. Gente, alguma dúvida em relação a esse primeiro aqui, ó, a essa definição do foco do tema? Não, é só definir um conceito para você e juntar com sua tese e ficar coerente. Exato, perfeito. Vamos para a segunda. Segunda estratégia de contextualização, a tese mais a enumeração de argumentos, que é outra fácil. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Na primeira vez que a gente falou sobre essa estratégia, deu a entender, talvez, que não vai precisar de contextualização, porque se você só vê aqui tese e os argumentos, só. Mas não é bem assim.
o tópico eu fiz isso num tópico, eu coloquei isso numa anotação à parte, no caderno. O tópico que traz a tese, que é o tópico frasal, que vai abrir o texto, ele vai ser construído de forma um pouco mais densa, porque esse tópico frasal vai conter a contextualização. Ele vai trazer alguma informação que vai servir como contextualização. Não é simplesmente você começar o texto pela tese, assim, num brá, de cara. Então, se a pergunta feita lá a escola também é responsável pelo cyberbullying, por conter o cyberbullying, por combater o cyberbullying, se essa é a pergunta que é feita, você não pode começar o texto simplesmente dizendo assim, a escola é, sim, uma grande responsável por conter o cyberbullying. Não é nem que você não possa, você pode, mas deixa você com menos recursos para desenvolver. É legal que você coloque antes disso algum tipo de informação a título de contextualização. E aí você pode, inclusive, mesclar as estratégias. Então, você pode dizer assim, o cyberbullying tem se transformado nos últimos anos em um dos principais problemas que preocupa familiares de adolescentes pelo Brasil. Você pode botar um ponto aí, que você contextualizou com uma informação factual, ou então você pode colocar vírgula. Assim, sendo a escola a principal instituição capaz de dar a esse problema uma resposta adequada, ou um combate eficiente. Entendeu? Incluir também a questão dos pais, para dar mais um reforço aos argumentos que você pode usar no decorrer do texto. Fica a critério do redator. Cuidado, porque a gente ainda está falando sobre contextualização. No momento em que a gente está falando de contextualização e vai apresentar a tese no mesmo período, é legal ser objetivo. Então, não vamos colocar muito mais elementos, porque corre o risco de o texto já começar confuso. Você, se tem a opinião de que se a escola é a grande responsável, coloca só isso. Mas se você tem a opinião de que é uma responsabilidade compartilhada, você pode fazer isso que você falou aí, Armando, de uma forma muito objetiva. Então, seria algo do tipo, vamos lá, começou, né? O cyberbullying é um dos principais, o cyberbullying é um dos grandes problemas que as famílias brasileiras têm enfrentado em relação aos seus jovens, vírgula, sendo os pais, juntamente com a escola, os grandes atores na busca de uma solução. Ficou mal articulado porque está no calor da hora, mas deu para entender mais ou menos aí. Então, tem que ser um período objetivo que contemple, ao mesmo tempo, uma contextualização, uma informação a título de contextualização e a opinião. Você pode até desmembrar. Você pode colocar um primeiro período com a informação bem objetiva, ponto final, e a tese na sequência. Ainda assim vai estar configurada a tese mais a enumeração de argumentos, porque o segundo passo é esse. Uma vez que você apresentou essa pequena contextualização com a tese embutida, na sequência você vai dizer o porquê da sua tese em 2 ou 3 argumentos. Você vai listar 2 ou 3 argumentos na sua introdução para poder desenvolver. Entendeu? Então, a grande característica dessa estratégia de introdução é que você já diz, você já descreve, você já apresenta para o leitor o que pretende usar como informação ao longo do texto como um todo. Eu posso até dizer assim que é como se esse tipo de estratégia representasse um pequeno projeto de texto. É como se fosse um pequeno projeto de texto. Você diz para o seu leitor como é que vai ser o passo a passo, a sequência da sua redação. Você contextualizou e já disse quais são os 2 ou 3 argumentos que vai defender. Perfeito. Você já definiu os caminhos que o texto vai trilhar. Entendido? Então, esse é o lance que a gente tem aí no uso dessa estratégia de tese, mas é a enumeração de argumento. Então, eu gostaria de pontuar e reforçar mais uma vez. Não é que pela tese aparecer antes e os argumentos venham enumerados ainda na introdução, que não vai ter contextualização. Não, tem contextualização sim. Agora vai ser bem mais objetivo do que nas outras estratégias, tá? E todos aqui, demos sua conclusão dizendo, a solução para acabar com o cyberbullying começa com a 40. Jesus, eita Maria do céu, meu Deus do céu. Aí ficou aí bem programa policial, viu, Heitor? Aí é
Aí não é nem Homem- programa policial, isso aí virou um negócio assim, tipo BBC, CNN, Não é o Jesus Cristo. policial, é por causa do bagulho do ataque de Suzano. O cara não sofria bullying aí. Sim, isso aí é comunsíssimo demais, infelizmente, né? A bexiga. Aí, olha só. O que que diz aqui? O que que diz aqui, ó? Nessa nossa explanação, nessa estratégia, a tese é apresentada por meio de afirmação do trecho inicial, beleza. É importante observar, e dessa vez eu coloquei, isso aqui eu elaborei agora. Esse trechinho aqui eu elaborei especialmente para esse material. É importante observar, no entanto, que isso não significa a ausência de uma contextualização. Ambas, contextualização e tese, devem compor um período ou dois, de modo que o leitor perceba que há um fluxo de informação que leve até a ideia central do texto. Não começa deliberadamente com a tese, entendeu? Em seguida, os argumentos devem ser, voltando aqui, enumerados na ordem em que serão desenvolvidos na redação. E aí é legal dizer isso. Colocou 3 argumentos. O desenvolvimento tem que seguir a mesma ordem que você colocou os argumentos da introdução. Primeiro, segundo, terceiro, na mesma ordem. Tá? Aí vamos lá, o exemplo. Esse exemplo também eu elaborei especialmente para esse material. Doenças infecto-contagiosas são provocadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Porém, por mais que se tratem de enfermidades contraídas a partir do contato com agentes patógenos externos, é possível proteger-se delas, investindo em alimentação saudável, em exercícios físicos constantes e em equilíbrio emocional. Gente, a tese é essa aqui, ó. A tese é essa aqui, tá? A gente pode dizer que, inclusive, os argumentos fazem parte intrínseca da tese. É possível proteger-se delas dessa forma. Mas aí eu vou detalhar no meu texto aqui, essa é a minha introdução. No meu texto eu usaria o segundo parágrafo para dizer como a alimentação saudável é eficaz para se proteger dessas doenças. No terceiro parágrafo, o segundo argumentativo, eu iria dizer como os exercícios físicos são eficientes também para isso. E no último parágrafo argumentativo, como o equilíbrio emocional também é eficiente para se defender dessas doenças infecto-contagiosas. Então, o parágrafo introdutório me deu aí um mapa do meu texto, né? Um mapa do meu texto. Então, tá aqui. Contextualizei assim, doenças infecto-contagiosas são provocadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Veja, um períodozinho. Aqui eu decidi pontuar um períodozinho. E aí, na sequência, por mais, terminou a parada. Certo? Então, contextualizem de forma objetiva, colocando a tese na sequência e depois enumerem os argumentos que pretendem usar. É outra estratégia muito legal, muito simples de ser colocada em prática. Essas duas aqui, as informações disponíveis já são suficientes para que você possa colocar em prática. Beleza, queridos? Alguma dúvida aqui em relação a ela, essa estratégia? Não. Tranquilo. Tudo na paz, né? Aí a gente tem aqui mais uma. Essa é muito legal para quem gosta, para quem lê e se informa sobre conhecimentos históricos. A alusão histórica é muito usada pela galera do Enem, porque eles passam o ano inteiro estudando isso. E aí fica simples resgatar na memória alguma informação relevante histórica sobre determinado assunto, sobre determinado tema. É possível você fazer alusões históricas de uma gama variadíssima de temas. Muito. Quase todo tema que se aborde numa discussão, num texto, numa redação, pode ser contextualizado a partir de um viés histórico. Professor, eu poderia usar uma alusão histórica como incrementando um argumento de analogia? Comparando períodos? Sim, Tipo assim, sim. Tipo assim, se a redação foi sobre a expansão do coronavírus pelo Brasil, um exemplo. Aí eu posso usar, tipo, exemplos da gripe espanhola, da peste negra, entendeu? Pronto. Do número de mortes. Eu posso usar um argumento. Tipo, isso posso fazer, né? Pode. Aí, só um detalhe é que não será uma analogia, tá? Vai ser uma comparação realmente, não metafórica, vai ser uma argumentação por meio de exemplo, não é analogia. Porque a analogia é quando você faz algum tipo de comparação entre duas coisas de naturezas distintas. Então, se você quer comparar o coronavírus a sei lá, vou inventar qualquer coisa absurda aqui.
a um Tipo um curto-circuito. disseminador de fake, tipo, desculpa, professor, tipo a um disseminador de fake news. Se você conseguir fazer uma analogia que ligue os pontos e fique coerente, show de bola. Pode ser. Porque isso das fake news é informação de uma natureza distinta de uma doença. A analogia que eu mais acho legal de exemplificar é quando os caras comparam a corrupção a um câncer. Você está comparando um sistema político que é o tempo inteiro sabotado pelos seus próprios agentes, que perde credibilidade, que perde energia, que perde força e que pode levar ao fim dele próprio, do sistema político. Claro, é muito extremo, mas poderia. Como o câncer faz com o organismo humano, né? Como o câncer faz com o organismo, ele enfraquece o organismo, né? Ele enfraquece o seu hospedeiro, se a gente quiser que a gente pode falar assim, a ponto de até destruir, né? Esse hospedeiro, mesmo que resulte na sua própria destruição. Então, analogia é bem nesse aspecto aí, tá? Alguém falou? Ah, não, né? Então... Oi, diga. É Heitor? Sou eu. Tá me ouvindo? Quando você chamou, estava bem baixinho, mas agora dá para ouvir. Eu só usei, não sei, tipo, eu fiz errado, mas, tipo, quando eu vou escrever a redação, tipo, usando causa e consequência, não sei se existe um modelo, mas eu uso isso, para escrever uma coisa que pode dar. Eu uso a alusão histórica para, tipo, entendeu? Já mostrar o que aconteceu no passado. Aí, tipo, no segundo argumento, eu costumo usar uma frase de Confúcio: se quer escrever o futuro, estuda o passado. Aí eu faço todo um bagulho assim para, entendeu? Justificando essa alusão histórica, né? Entendi. Legal, show. É válido, é muito válido. Esse exemplo volta à questão das vaquejadas. As vaquejadas têm suas origens nas pegas de gado realizadas desde o século XVI, quando os coronéis mandavam seus vaqueiros reunirem o gado disperso pela imensa propriedade. Tem um probleminha aqui de coesão nesse período que eu elaborei, que é a repetição da palavra gado na segunda linha, logo no começo, e na terceira linha, puxando para o final. Então, você vê aí que poderia, sim, ter uma mudança aqui para poder evitar. No único período, a mesma palavra repetida não é legal. Então, as vaquejadas têm suas origens nas pegas de boi, poderia ser assim, realizadas desde o século XVI, quando os coronéis mandavam seus vaqueiros reunirem o gado. Pronto. Substituiu gado por boi, resolveu a parada aqui. Só que aí, como não havia cercas, era preciso tanger os bois. Aí eu poderia substituir bois por reses. É uma forma de... como é o nome? É um nome, um sinônimo para boi, uma res. Né? Reses. Tanger as reses na marra. Veja, o que eu estou mencionando aqui? Eu estou mencionando, de fato, uma informação histórica relevante sobre a vaquejada, as origens da vaquejada. Eu estou contextualizando o tema para levar até a minha opinião, que é dentro desse foco temático das vaquejadas, da proibição das vaquejadas. Eu estou fazendo isso a partir da apresentação do momento em que as vaquejadas surgem, século XVI. Como não havia cercas, era preciso tanger os bois na marra. Na marra está entre aspas porque é coloquial, né? É uma expressão coloquial. Hoje, a vaquejada é um lucrativo negócio que movimenta a economia nordestina, sendo incabível a decisão recente do STF, Supremo Tribunal Federal, de proibi-la. Veja que essa opinião aqui já é oposta à opinião que eu mencionei naquele trecho anterior. É para que vocês vejam que não importa, não importa aqui a opinião se X ou Y. O que importa é você articular bem e, no caso de defender a opinião, se você tem argumentos para isso. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu usei 2 períodos para contextualizar a partir de uma alusão histórica. E quando é alusão histórica, olha só o que é importante que se saiba. É preciso que esteja bem delimitado no que diz respeito à alusão histórica. É preciso que esteja bem delimitado o momento a que se refere, então, século XVI, e o local. Quando eu digo aqui, as vaquejadas têm suas origens nas pegas de gado, quando os coronéis mandavam seus vaqueiros, intrinsecamente está implícito aqui, quando se fala de coronéis, sobretudo lá
nesse período colonial e também período imperial, a gente está falando do que hoje é o Nordeste. Tá? A gente está falando implicitamente do que hoje é o Nordeste, quando a gente fala de coronéis. Então, a referência de espaço também está aqui. Aí vem, ó, e claro, como eu mencionei o passado, qual foi a palavra que eu usei para fazer a conexão, a ligação, a fluidez, para manter a fluidez da informação? Usei a expressão hoje, o advérbio hoje. Tá? Hoje, no passado era assim, hoje, está vaquejado, é lucrativo negócio. E aí, ó, sendo incabível a decisão recente, então a opinião nesse caso aqui é de não concordar com a proibição da vaquejada por parte do STF. Show de bola? E o detalhe aqui, só para lembrar, como é a primeira vez que aparece, coloquei a abreviatura, mas coloquei logo na sequência o por extenso também, Supremo Tribunal Federal. Beleza, queridos? Tranquilo aí o esquema? Show de bola? Tranquilo. Maravilha. A alusão histórica, eu acho muito legal. Agora, a alusão histórica começa a ser um tipo de estratégia que é disponível quando a informação também está disponível de forma fácil, seja no caderno de textos, seja no repertório sociocultural, porque a pessoa gosta de ler muito sobre história. Entendeu? Então, já começa a ser uma estratégia que, embora seja muito boa, já exige um pouco mais de conhecimento do candidato. Aí a gente vem para a alusão ao fato noticioso, que é a forma de começar que é mais usada pelos colunistas dos jornais. Os autores de jornal, eles usam muito os colunistas, né, os articulistas, usam muito essa forma de começar. Por quê? Porque são jornalistas. Os jornalistas, eles têm um compromisso com o inédito. Eles têm compromisso com o que acontece no cotidiano recente. O cara, claro, tem todo um repertório sociocultural, sim, sociológico, filosófico, enfim. Deve ter, tem que ter. Porque para ter uma informação diferenciada, tem que ter uma opinião embasada em um conjunto muito grande de referências. O cara que é jornalista que não lê nada vai falar bobagem, vai falar abobrinha. Né? Então, o que acontece? O cara é jornalista, mas ele tem um compromisso e por ser jornalista, ele tem um compromisso com o ineditismo das informações. Então, ele vai escrever sobre cyberbullying no artigo dele. Mas por que ele vai escrever sobre cyberbullying? Ele vai escrever sobre cyberbullying porque na matéria, na revista em que ele vai escrever, naquela unidade, naquele exemplar, né, naquela edição, está como matéria principal a repercussão de um fato de cyberbullying que ficou famoso no Brasil inteiro, que chamou a atenção de uma região específica. Então, o cara aborda nos seus artigos fatos recentes, fatos do cotidiano, fatos que repercutiram. Ele vai dar a sua opinião, ele vai tentar levar o leitor, trazer ao leitor uma luz a partir de determinada perspectiva, tentando convencer o leitor, claro. Né? Então, é comum que esses caras comecem o texto deles dizendo o que foi que aconteceu, dizendo qual foi o fato que gerou a necessidade do artigo. Então, teve aquela coisa lá de um decreto presidencial que tinha a finalidade de fazer com que parcerias público-privadas assumissem obras, finalização de obras e a prestação de serviços na unidade básica de saúde, nas unidades básicas de saúde. Depois esse decreto foi revogado. Então, houve uma crítica muito intensa, muito severa, muito forte, e o presidente teve que voltar atrás. Quando foi decretado o decreto, os articulistas que escrevem todos os dias tiveram que começar os seus textos dizendo o que foi que aconteceu. Por que eu vou falar hoje a respeito dos impactos negativos de a iniciativa privada assumir a prestação básica do serviço de saúde em algumas áreas? Porque houve esse decreto. Então, o cara começa fazendo referência ao decreto para poder começar a abordagem do texto dele. Então, é comum, nos artigos de opinião, o início por meio
desse tipo de estratégia. Uma menção ao fato noticioso para poder depois desdobrar a opinião que se tem dele. Tudo bem? E, no geral, olha o que acontece aqui. Ó. Rola desse jeito aqui. Ó. Olha o exemplo. Mesma coisa a respeito. Esse exemplo também é das vaquejadas. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Quando eu leio isso, eu já sei que foi uma coisa de pouco tempo atrás. E quando eu falo pouco tempo atrás, no caso do artigo, quando ele é publicado, pouco tempo atrás é coisa de um dia, de no máximo uma semana. Porque se aconteceu há um mês, a menos que esteja gerando repercussão ainda. Aconteceu há um mês, mas isso todo dia traz um desdobramento novo. Aí eu posso fazer uma referência. A decisão de um mês atrás, quando o Supremo Tribunal Federal Paraná, ainda é uma menção ao fato noticioso, porque ainda está gerando repercussão no momento presente. Tudo bem, gente? Então, esse é o esquema. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal de proibir a prática das vaquejadas por considerá-las uma crueldade contra os animais trouxe uma imensa preocupação para as milhares de pessoas que sobrevivem nessa atividade. Primeiro período para contextualizar. Um período bem objetivo, não está pequeno, mas está objetivo. Faltou ao tribunal a sensibilidade para perceber toda a economia que existe em função das vaquejadas e a abrangência de pessoas que destas dependem. Pronto. A opinião é essa. Faltou sensibilidade ao tribunal, né, para a percepção de que a vaquejada é um meio de sobrevivência, de subsistência, né, de um segmento muito grande da economia. Ok? Então, quando você tiver essa informação disponível, cuidado que as provas do IFRN trazem, sim, textos recentes, né? Temas recentes, temas de grande repercussão, só que tem que tomar cuidado quando for fazer algum tipo de referenciação a fato noticioso. Tá? Tem que ter uma relação clara entre o fato noticioso e o que você pretende apresentar como ponto de vista. Não dá para inventar uma relação que não exista, não. Tem que ter isso, tem que estar muito, muito nítida a relação. Ok? Então, sobre cyberbullying, você poderia mencionar alguma notícia relevante no mês que antecedeu a prova, e teria que ser uma notícia de caráter nacional, tá? Teria que ser alguma coisa de caráter nacional ou internacional, porque assim você teria a certeza de que o leitor saberia do que se trata. Não pode ser um fato do seu círculo mais imediato, né? Da sua convivência mais próxima. Não pode ser, não. Tem que ser uma referência a algo que gerou repercussão, que repercutiu na sociedade como um todo. Show? Tranquilo aí, minha gente? Hidratacione agora. Isso que está aqui é um bônus para vocês. Então, eu não vou abordar aqui, que são os questionamentos pergunta retórica. Por que eu não vou abordar? Porque o que eu tenho observado neste ano foi uma concretização do que geralmente acontece quando a galera usa pergunta retórica, cria pergunta retórica, sendo que já existe pergunta retórica na proposta. De cada 10 redações que eu corrijo, que trazem perguntas retóricas criadas na introdução, 9 dessas perguntas são inadequadas. Por que são inadequadas? Porque elas não estão coadunadas com a pergunta problematizadora. Elas não funcionam como um par, como um complemento. Elas divergem. Aí o que acontece com o texto? O foco vai lá para longe do que seria a resposta necessária para a pergunta problematizadora. Então, como geralmente isso acontece? Eu decidi deixar aqui para vocês verem mais uma vez como que funciona. Colocar uma pergunta problematizadora no texto. Sendo que se o IF já traz uma pergunta problematizadora, não é legal colocar uma nova. Então, por isso eu coloquei aqui como bônus. Mas, de toda maneira, está aqui. Ó. As 3 formas como isso pode acontecer, ó, a pergunta retórica aparecer no início da contextualização, a pergunta retórica aparecer no fim do parágrafo introdutório, e quando aparece no fim, tem a possibilidade de que a resposta esteja na própria pergunta, ou que a resposta esteja na argumentação. E aqui eu tenho um exemplo para cada uma dessas situações. Tá? Um exemplo para cada uma dessas situações. Então, o que a gente fez agora? Foi revisar 4 estratégias importantes de contextualização.
No meio do ano, a gente estudou 9. Nós estudamos 9. Eu separei aqui as 4 que eu julgo serem simples. E eu vou apresentar uma última aqui como forma de revisão, que é a contraposição. Você usar um argumento contrário para poder contextualizar e, na sequência, você colocar a sua tese. É a antítese e tese. Ok? A antítese e tese. O que eu quero dizer para vocês aqui? Veja só. No que diz respeito à tese, você contextualizou, beleza, vamos para a tese. Só para reforçar, o IF admite, até concorda, que pode existir a chamada tese implícita. Qual é a tese implícita? É aquela que você não tem ela posicionada de forma objetiva num lugar do texto. A tese implícita ela está diluída no texto como um todo, de modo que quando a gente termina de ler, observe e diz assim, eu estou ligado o que essa pessoa quis dizer no texto. Apesar de o IF admitir a possibilidade dela, eu recomendo sempre que a tese esteja apresentada de forma explícita na introdução. Tá? Explícita na introdução. E aí, as 3 maneiras, as 3 configurações como essa tese pode aparecer na sua intro. Na sua intro. As 3 das estratégias que eu apresentei agora estão nesse modelo da configuração 1. Você contextualiza, aí sua contextualização vai ser ou por alusão histórica, ou por menção ao fato noticioso, ou por definição do foco do tema. Aí vamos lá, pode ser uma citação, pode ser uma exemplificação, pode. E depois disso você apresenta a sua tese em um único período. É o mais comum, é o mais básico, é o mais simples, tá? Então, a maior parte das estratégias de contextualização, as estratégias de produção de introdução de texto argumentativo, estão aqui nessa configuração número 1. A configuração número 3 é aquela da tese, mas é numeração de argumentos. Você menciona a tese, mas dentro do período da própria tese você faz uma pequena contextualização, é um período um pouco mais amplo, um período um pouco mais abrangente para poder trazer informações a mais. Aí você contextualiza e apresenta a sua opinião. E na sequência você enumera os argumentos que tem para defender o seu ponto de vista. Isso aqui é aquela configuração da tese, mas é numeração de argumentos. Agora, essa configuração número 2. A configuração número 2 aqui entra como a última que a gente vai fazer aqui para revisar as nossas estratégias de introdução. Você primeiro apresenta o ponto de vista oposto ao que você tem, tá? Você primeiro apresenta a opinião oposta à sua, para na sequência apresentar a sua opinião. É o que a gente chama de antítese e tese. Então, se você acredita que proibir as vaquejadas nesse tema que eu estou tratando aqui foi uma decisão acertada do Supremo Tribunal Federal, você pode começar dizendo assim, algumas instituições diretamente associadas à realização desses eventos afirmam que a atitude do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal foi precipitada e desconsiderou a importância econômica dessa atividade. Bom, porém, aí joga a sua opinião. Então, primeiro você faz a apresentação da opinião oposta à sua, que a gente chama de antítese. Você faz isso em 1 ou 2 períodos, como está mencionado aqui. E depois que você fez isso, você apresenta a sua tese. O que tem que ficar claro é que você não pode dar uma importância a essa antítese de modo que o leitor acredite que você é que pensa assim. Você tem que deixar claro que algumas pessoas, alguns grupos, ou até alguém específico pensa dessa forma diferente. Que você, usando o conector de oposição logo na sequência, no entanto, porém, mais, entretanto, contudo, quando você usa esses conectores, você está dizendo, olha, tem esse pensamento, mas o meu é esse aqui, que inclusive é o melhor, é o mais acertado. Tem que ficar claro isso. Olha aqui, olha o exemplo dessa configuração. Vamos começar pelo exemplo dessa configuração 2 aqui. Está aqui. Muitos brasileiros, principalmente aqueles mais diretamente atingidos pelos resíduos tóxicos que jorraram da barragem de Fundão, Minas Gerais,
culparam unicamente a mineradora Samarco pela tragédia ambiental que se abateu sobre a bacia do Rio Doce. Então, olha quem é que pensa desse jeito. Sou eu? Não. São muitos brasileiros, principalmente aqueles mais atingidos pelos resíduos tóxicos. Tá? Então, está bem especificado aqui quem são as pessoas que pensam assim. Só que aí eu faço o quê? Ó? Conector de oposição. Entretanto, não devemos esquecer das responsabilidades do poder público que não realizou devidamente a fiscalização que é de sua competência. Então, estou aqui ressalvando para dizer o seguinte, tem gente que acha que é só a mineradora a culpada, mas o poder público tem a sua parcela de culpa também. Tá? Tem a sua parcela de culpa também. Então, eu faço a ressalva com a minha tese. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo da configuração 1, que é a padrão. Diante de um mundo globalizado no qual propagandas voltadas para o consumo são comuns, a publicidade relacionada a crianças torna-se um grande desafio. Isso aqui é a contextualização. Assim, canais televisivos infantis trazem mensagens apelativas a esse público. A gente analisou essa redação aqui, inclusive. Não fui eu que produzi, não, essa daqui. Essa aqui foi um camarada que tirou nota 1000 no Enem. Essa que eu li para vocês agora foi essa aqui, né? Da configuração 2 fui eu que elaborei, mas essa aqui não. Aí sim, voltando lá para cima, tá lá, continuação aqui, ó. Ele, porém, ele quem? O público infantil. Está indefeso devido à falta de normas que regulamentem esse tipo de prática no Brasil. Pronto, a tese está aqui. Então, esse é o padrão. E a configuração 3, tese mais enumeração de argumentos. O ato de escrever é uma das maiores qualidades, ficou faltando um S aqui, ó, do desenvolvimento intelectual humano. Apesar de ser valorizada, um verdadeiro patrimônio da humanidade, nem todos se dedicam ao exercício da escrita. Então, essa concordância aqui é com escrita, tá? Não é o ato de escrever. Devido principalmente a duas características vinculadas a essa atividade, o trabalho e a inspiração. Então, eu estou dizendo que há uma dificuldade muito grande de se dedicar ao ato de escrita, e essa dificuldade advém de duas situações, duas características, o trabalho que se tem e a inspiração. São os dois grandes desafios aí. Um parágrafo seria para explicar como o trabalho constitui essa característica e um outro parágrafo seria para poder falar a respeito da inspiração. Tese mais enumeração dos argumentos. Beleza? E essa parte final aqui, ó, é só sobre a problematização, mas é só porque está no material. Isso foi tirado de um minicurso. Esperamos que na prova do exame de seleção a problematização esteja lá presente e cristalina para que você apenas responda a pergunta problematizadora. Somente. Como vem acontecendo há muitos anos. Existia uma pergunta problematizadora e você vai lá e responde com o seu texto. Já no Enem, não. Você tem que elaborar a sua própria problematização. A gente espera que seja dessa maneira. Ó. Se houver problematização na proposta, a gente espera que seja assim. É assim que acontece no IFRN. Se houver problematização na proposta, a tese será a resposta a essa pergunta. Simples. E a pergunta não poderá ser repetida. O que significa dizer isso? Você não pode usar a mesma pergunta problematizadora que foi feita lá na prova como tese. Reduzir a maioridade penal vai solucionar o problema de violência no Brasil, porque não. Você tem que elaborar uma outra estrutura para não repetir essa pergunta problematizadora, senão vai ser plágio. E se não houver problematização na proposta, já estudamos a respeito disso. Você tem que fazer uma boa análise do tema, vai realizar um questionamento pertinente em relação ao tema, e a partir desse questionamento você vai chegar a uma conclusão, uma opinião. É um caminho um pouco mais trabalhoso, tá? Que a gente já estudou, mas a gente espera que seja essa a realidade aqui da prova do exame de seleção. Show? Esse material aqui está com vocês no WhatsApp, tá? Ele está disponível. Eu já compartilhei com vocês aqui no WhatsApp. E aí vocês vão poder, com calma, com tranquilidade, dar uma conferida. Na próxima aula, eu pretendo fazer o 10º ditataldo e o 10º vocabulário. Assim a gente encerra ditataldos e vocabulários. Estaremos entrando aí no mês de novembro, o mês de finalização do nosso curso. Então, teremos o 10º ditataldo e o 10º vocabulário. Aí, na aula seguinte, a gente finaliza os temas com o tema 49 e o tema 50, chegaremos a 50 temas de uma maneira geral, ok? E passamos o nosso também, vou passar mais uma proposta de redação, tá? Que é a atividade 16. Pois é, Biel, é ligeiro, é muito rápido, quando menos espera, a gente,
o ano vai embora. Espero que quando a gente tenha esse mês final do IAP, que vocês viram no aviso, vai ser disponibilizado de forma gratuita para vocês, a gente já esteja na situação de segurança que permita a nós irmos para dentro de sala de aula. Que assim a gente vai ter o nosso momento de intensificar nossa preparação dentro de sala de aula, estudando, se preparando no mês final, para chegar e arrasar. Né? É inevitável, né? EDL, Armando, passou esse tempo todo. Vocês que tiveram o tempo inteiro aqui em sala de aula, a gente sabe que assim, é isso mesmo. A gente cria o vínculo e, no fim das contas, sabe que, pelo menos quando está chegando no final, admite ir embora porque é para um lugar melhor, sem que seja aquele lugar melhor que o pessoal geralmente diz, não, partiu para um lugar melhor. Vocês vão para o IFRM, né? Vocês vão para o IFRM, que é esse lugar melhor. Amém, amém, amém? Pode crer, pode crer. Meus queridos, minhas queridas, chore não, Júlio, deixa de lorota, deixa de besteira, durma, não chore não, durma. Ó, a gente se vê na próxima. Hoje à noite eu vou fazer uma aula de tira dúvidas, para falar a verdade, tá? Vai ser um encontro, pode ser até que seja pelo Instagram, pode ser até que seja um bate-papo pelo Instagram, em vez de aula efetiva, como a gente está acostumado a fazer pelo WhatsApp. Então, fiquem ligados para a gente dar uma conferida nisso hoje à noite, tudo bem? Às 7 da noite. Hoje vai ser 7 da noite. Show? Tchau, galera. Bom dia para todo mundo. A gente se vê mais tarde, viu? Tchau. Cheirão. Beijão. Tchau, Júlia. Tchau, Armando, Heitor, Ítalo, Maria Eduarda, Micael. Maravilha. Valeu, galera.